Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 10, quem encontrou, diga amém. Nós vamos começar a nossa mensagem aqui, e eu tenho certeza que esta palavra, ela não voltará vazia sem antes cumprir a finalidade, que é nos abençoar em nome de Jesus, amém, pessoal? Uma das coisas, irmãos, que a gente precisa perceber, que hoje, nos dias atuais, o inimigo tem estratégias bem definidas para nos fazer perder a bênção. A bênção de Deus, obviamente, está na palavra, e no discorrer da palavra, da mensagem, você vai entender, né, aonde nós queremos chegar. Mas é tão sério que já há de início um alerta para todos nós. A Bíblia diz no versículo 4, um texto conhecido, mas eu quero iniciar aqui, diz assim: levantando-se contra ti o espírito de quem, pessoal? Do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Preste atenção, eu quero ficar com a primeira parte do versículo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, é lógico que não está falando, pessoal, do governador de uma nação ou de um estado, nada disso. Levantando-se contra ti o inimigo, levantando-se contra ti alguma coisa para te afastar do seu propósito, a recomendação é: não deixe o seu lugar. Tem uma tradução que eu gosto que diz assim: não deixe a sua posição, ou a posição que você foi chamado. Eu li esse texto, estava meditando nesse texto, e eu estava pensando em algo. Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que você deixa o seu lugar, a sua posição, o inimigo de alguma maneira ele aproveita. Pastor, mas qual é a minha posição? A sua posição é estar de pé, orando pela sua casa, porque você é alguém que Deus escolheu para abençoar a sua família. Diga glória a Deus. Então aqui não está falando propriamente de um lugar físico, está falando de uma posição. Porque quando nós aceitamos o convite de Deus, de Cristo para a nossa vida, nós assumimos também uma posição nele, de filhos, de servos. E aí o inimigo vai fazer de tudo para te tirar dessa posição. Para te tirar, por exemplo, você, quem sabe, é o coluna espiritual da sua casa, é o coluna espiritual da sua família. Então, qual é o propósito dele? Fazer você sair da sua posição, arrancar você da posição,
de quem ora pela casa, de quem ora pela família, de quem intercede, de quem busca pela família, porque há pessoas que dizem: pastor, mesmo na igreja, mesmo orando, a minha casa, pastor, está em guerra, está uma luta. Sabe por que não está pior? Porque você ainda está na posição. Porque se sairmos da posição que Deus nos chamou para estar, o inimigo vai aproveitar. Eu vou citar alguns exemplos, só para você entender. A Bíblia fala a primeira família, o primeiro casal. O homem foi criado, não foi? O homem foi criado. O que é isso? O homem foi criado, estabelecido. E aí o que acontece, pessoal? Olha para mim. O que acontece? Você foi estabelecido por Deus, mas lá no Éden também alguém foi. O homem foi criado. Depois Deus falou assim: olha, além de criar o homem, Deus viu que não era bom, o homem está só, então vou fazer uma disjuntora. Não foi isso, sim ou não? E aí veio a mulher. Tá bom, mas e aí o que aconteceu após isso? Veio a mulher. A Bíblia diz que a serpente enganou quem, pessoal? Foi o homem ou a mulher? Foi o homem ou a mulher? Foi a mulher. Mas pastor, isso inferioriza a mulher? Não, não mesmo. Talvez é um alerta para o homem. E aqui eu não vou falar de gênero, mas eu quero que você entenda o seguinte: é alerta para aquele que Deus levantou, para ser o cabeça, para ser o cabeça da casa, o cabeça da família. Eu já até falei aqui que tem adolescentes, jovens, que são cabeças espirituais na sua casa. Então não vou colocar o homem, não vou entrar nesse mérito não. E o que aconteceu? A serpente veio, pessoal, e ela começou a falar com quem? Com Eva. Persuadiu Eva, enganou a Eva, e o Adão lá na frente vai pôr a culpa em Eva. Ele descobre que está nu, Deus vai confrontar ele, e aí o que acontece? Ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Só que aonde estava Adão quando a serpente enganou Eva? Ajuda aí, pessoal. Aonde estava Adão quando a serpente enganou Eva? Eu não sei, mas ele não estava na posição. Ele não estava na posição. O que nós temos que entender? Que nós não podemos sair da nossa posição. Pastor, mas é de estar junto toda hora? Não, não é isso. Eu quero que você entenda de forma espiritual. De estar de pé, intercedendo pela nossa casa, estar de pé, intercedendo pela nossa família, para que o inimigo não cumpra o propósito dele na nossa casa. Porque o diabo tem planos, pessoal, bem definidos. Ele veio para roubar, para matar e para quê? Irmãos, ele está tentando fazer isso todo dia, todos os dias. Ele está tentando de alguma forma nos roubar a bênção que o Senhor nosso Deus nos deu. Então ele fica querendo nos tirar da posição. Aí ele começa a criar coisas, ele começa a criar situações, ele começa a criar, pessoal, um clima para nos tirar da posição. Nos tirar. Eu não estou falando de tirar da igreja, não, é muito mais do que isso. Te tirar da posição. Posição de quê? De alguém que está de pé orando pela sua família. Você não pode sair levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixe o seu lugar. Diga glória a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora, eu quero que você entenda algo. Eu não vou ler também, quero compartilhar com você.
A Bíblia fala sobre um povo que estava aprisionado no Egito. Povo de Deus. Quantos anos eles passaram na escravidão? 400 anos. Ao todos, há quem diga que é 430, porque houve uma época, na época de José, que eles estavam ali e não estavam na escravidão. Mas tá. E depois de tudo isso, o que Deus diz para eles? Vocês vão sair do Egito e vão para onde? Qual que era a promessa de Deus? Hã? Fala comigo, gente. Qual era a promessa? Vocês vão sair da escravidão e vai para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Essa é a terra prometida a vocês. Só que, se você prestar atenção, aquela terra já era antes do povo de Deus. A terra de Canaã não era dos inimigos que estavam estabelecidos lá. Aquela terra já fazia parte, já era do povo de Deus. Então 430 aproximadamente anos, eles passaram fora da terra deles e o inimigo se estabeleceu em uma terra que era deles. Por que que eles saíram daquela terra? Houve um tempo que houve uma grande fome. José era governador no Egito, e para fugir da fome, eles deixam aquela terra e vai para onde? Vai para o Egito. Mas José morreu, veio um faraó que não conhecia José, e a coisa começou a apertar, aquele povo ficou na escravidão. Ficaram na escravidão. Só que eles já tinham aquela terra. Aí eu fiquei pensando nisso. Todas as vezes que nós saímos da nossa terra, saímos da nossa posição, ainda que por fome, ainda que por lutas, ainda que por adversidades, ainda que por perseguições, ainda que por não sei o quê, todas as vezes que nós deixamos a nossa posição, o inimigo vai se estabelecer. O inimigo vai se estabelecer. Família. Eu não vou mais, pastor, eu cansei de orar pela minha casa, eu cansei de orar pelo meu filho, ele está preso numa bebida, ele está preso nas drogas, ele está preso não sei, não aguento mais, não muda. Todas as vezes que você faz assim, ou age dessa forma, o inimigo vai se estabelecer em uma terra que é sua, porque a minha Bíblia diz como a sua, que os nossos filhos, por exemplo, é herança de quem, pessoal? É herança de quem? Mas o Senhor nos dá uma herança perdida, uma herança que traz dores, sim ou não? Óbvio que não, óbvio que não. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece, não acrescenta dores, ponto final. Mas o que acontece? Às vezes deixamos a nossa posição e o inimigo quer se estabelecer, inclusive na bênção que Deus nos deu. Ele quer se estabelecer. A terra não é deles. Mas quando o povo está voltando do Egito, eles agora vão ter que enfrentar uma grande batalha. Por quê? Houve um dia que eles saíram de um lugar que era deles, e os inimigos se estabeleceram. Pastor, mas e agora? O que vai ter que acontecer? Todos sabem da história e por isso não vou nem ler. A Bíblia diz que eles têm que voltar. E há um obstáculo primeiro. Primeiro eles têm que enfrentar o inimigo. Os espias foram lá, falaram: tem uma cidade, os inimigos são fortes, existem gigantes, os filhos de Anak estão lá, eles são estabelecidos, a cidade é forte, é intransponível, ninguém entra, ninguém sai. E 10 dos 12 espias disseram: olha, nós não vamos conseguir não. Josué e Caleb falou: peraí, subamos animosamente, porque certamente possuamos. Nós vamos conseguir sim. Eu quero dizer algo para você, pessoal. Quando nós deixamos, existe aqui 2 recados de Deus, que é o centro da nossa mensagem hoje. 2. Primeiro eu quero falar com você que está pensando em deixar a sua posição.
Eu não estou falando, volto a dizer, de igreja. Eu não estou falando de lugar físico. Deixar a posição em Cristo. Deixar a posição na fé. Pastor, já lutei tanto que eu não tenho mais força para lutar. Então Deus quer que eu te diga isso hoje. O preço de sair da sua posição é muito alto. Porque é o que o inimigo quer, te tirar da posição. Ele não pôde fazer estrago maior, porque você ainda está de pé. Você está orando. Mas existe um segundo grupo de pessoas que também precisa ouvir, que já saíram da posição. Já saíram. Já houve um dia que falou assim: não vou mais lutar, não vou mais orar, não vou mais clamar, não vou mais, chega. Já saiu da posição. Ainda que você tenha que lutar, ainda que você tenha que vencer Ai, que é um obstáculo, era uma cidade que eles tiveram que lutar. Ainda que você tenha que vencer Jericó, os gigantes. Ainda que você tenha que lutar mais do que aqueles que ainda não saíram. Se você tão somente ouvir o recado de Deus, Deus vai te entregar de novo, restituir na sua vida tudo aquilo que o inimigo tirou. Houve um dia, pastor, que eu sonhei com os meus filhos serem assim, com o meu casamento ser assim. Houve um dia que eu tive esse sonho, sonhei, pastor, mas o sonho se perdeu. Se perdeu por quê? Porque eu saí da minha posição. Eu deixei de estar na posição. Ainda que dentro da igreja, é possível? É possível. Ainda que dentro da igreja eu deixei a minha posição. E aí o inimigo se aproveitou e se estabeleceu. Talvez ele está dominando o pessoal. Há alguém na sua casa que não é dele. Estou falando para o segundo grupo. Está dominando alguém na sua casa que ele diz: não, essa terra é minha. Mas antes dessa terra ser dele, como ele diz, Deus já tinha te dado. Então essa terra não é dele coisa nenhuma. O que precisa para voltar e ver Deus agir é fazer como nós falamos aqui, salvo engano, na quarta-feira passada. Você fazer a sua parte e Deus fará a dele. Deus fala para Josué: Josué, você quer recuperar? Quero. Eles querem. Deus fala para Josué: Josué, você vai fazer assim, durante 6 dias você vai dar uma volta com o povo, no 7º você vai dar 7 voltas, você vai pegar, no determinado tempo você vai gritar. Ou seja, tudo que Deus pediu para Josué fazer, Josué fez, e Deus fez a obra. O que você, que talvez já perdeu: pastor, meu casamento está uma ruína, um fracasso, pastor, eu estou pensando em sair da posição. Não saia. O diabo primeiro quer te tirar da posição, para depois te destruir. Porque a destruição de um homem, de uma mulher, começa na posição, ou o fato dela ter saído da posição que Deus colocou. Você pode ver que vem aquela frieza: pastor, não quero mais, não tenho força mais para orar, não tenho força mais para buscar. Quer dizer, saiu ou está saindo da posição. A esses, Deus está dizendo: não saia, permaneça, lute contra o seu querer, contra o seu próprio eu, lute para você ficar firme. Ah, pastor, saí de verdade, é verdade, isso já aconteceu comigo. Então, lute agora, obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Deus te orientou a fazer, porque o Deus que te deu vai fazer você retomar
a sua bênção em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Deus que te deu e que talvez saindo da posição o inimigo apossou, vai te restituir isso, vai trazer de volta. Agora, não há como, volto na mensagem de quarta-feira passada, não há como, não existe possibilidade de Deus fazer a parte dele sem que nós façamos a nossa. E a nossa parte, pessoal, é ficar na posição, orando, determinando, crendo, porque sendo assim, você vai ver Deus te honrando do início até o fim, em nome de Jesus. E tudo que porventura o diabo te levou, te tirou, Deus vai colocar nas suas mãos. 430 anos então se passaram, né? E o povo volta, luta em obediência à palavra. A única vez que alguém desobedeceu a palavra, estou falando de Acã, que ele pegou uma capa babilônica. A única vez que eles desobedeceram, a Bíblia diz que o exército de Israel perdeu para um exército muito fraco, para mostrar para nós hoje que a força, a nossa força não faz a mínima diferença. Por mais que sejamos fortes, se não for o poder de Deus na nossa vida, somos, como diz a mensagem de domingo, miseráveis. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, dois grupos. Primeiro, não saia da sua posição. Está pensando em parar? Está pensando em desistir? Está pensando, não sai, em nome de Jesus, porque Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Segundo, pastor, sair, lute para retomar aquilo que é seu, para retomar aquela bênção que Deus te deu, porque a bênção é sua. E interessante, pessoal, que eles tiveram que sair em meio a uma adversidade, a uma fome. Existia uma fome, tempos de vacas magras fizeram com que ele saísse. E se você prestar atenção, é no momento de crise, eu não estou falando de finança não, eu estou falando de conflitos, de problema, de adversidade. É nesse momento que o diabo, pessoal, fica atento, porque em regra a pessoa sai da sua posição nesse momento, e aí imediatamente o inimigo se apossa. Mas vale a pena entender e lutar e trazer de volta em nome de Jesus aquilo que você, quem sabe, perdeu. Diga graças a Deus. Deus é poderoso para fazer. Tome posse da sua bênção e Ele vai honrar você e a sua casa em nome de Jesus. Amém, pessoal? O pastor Jaime, juntamente com o missionário, o pastor Anderson, eles, na fé, colocou isso, tanto é que você vai ver isso em todo o Brasil. Nós estamos no propósito, na quarta-feira, vamos entrar a partir da quarta próxima, hoje já vamos orar nessa fé, mas eu quero começar de fato ungindo, abençoando na quarta-feira próxima. Nós vamos orar para que as muralhas que se estabeleceram, ou se estabeleceu, ou que o inimigo colocou na terra que não é dele, caia por terra em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ah, pastor, meu casamento não tem jeito, o meu filho não tem jeito, os meus pais não tem jeito. Então nós vamos orar contra qualquer coisa que não tenha jeito, porque assim, a palavra diz que Jericó era intransponível. Ninguém, isso é uma afirmação, ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém, é uma afirmação, não tinha para ninguém. Mas o Deus do impossível se manifestou lá e fez a muralha cair. O vício é impossível de ser vencido? Depende do seu ponto de vista, ou depende da sua fé.
Porque se você tiver fé, você vai ver que isso não é nada para Deus. Essa muralha cai em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu vou entregar para todos que querem entrar nessa fé, porque quarta-feira nós vamos clamar a Deus. Aliás, hoje já. Uma muralha, algo que simboliza uma muralha. Vou te entregar isso aqui. Aqui atrás tem um lugar para você colocar a fotografia desse. Eu quero que você seja bem específico. Se você quiser por toda a sua família uma bênção, amém. Mas eu quero que você dê prioridade àquele que você identificou que existe uma muralha do inimigo na vida dele ou dela e que precisa cair por terra. E que precisa, porque nós vamos fazer uma oração aqui para que as muralhas caiam em nome de Jesus. E eu não estou falando de muros, não. Estou falando de problema, de dificuldade, algo que surgiu para fazer você desistir, para sair da sua posição. Eu digo para você, pessoal, pastor, mas será é dúvida. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A única coisa que eu quero que você faça é atente à palavra de Deus. Porque o mesmo Deus de ontem, a Bíblia diz que Ele é hoje. E Deus falou assim para Josué: Josué, você vai fazer assim. Deu para ele as ordens, ou seja, a palavra, e ele cumpriu. E Deus fez. A muralha caiu. Caiu ou não caiu? Então fique na palavra que a muralha que se levantou também cairá em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Obreiros, por favor, passa lá. Pega aí em nome de Jesus. Pastor, vou entrar na fé. Existe uma muralha que o inimigo estabeleceu na minha família. E essa muralha tem que cair por terra em nome de Jesus. Essa muralha vai cair por terra para a glória de Deus. Você que for pegando, vai se colocando de pé já que nós vamos orar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Os planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Todos pegaram? Deixa eu fazer uma oração para quem está em casa, que nós vamos ficando por aqui pelos amigos do Facebook, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa, Pai, que está em casa, quem sabe impossibilitada de aqui estar, eu peço, dê uma bênção para elas, que o Senhor possa cobrir todos com teu poder. Meu Deus, restitui e traz a vitória na vida de cada um. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Diga graças a Deus.